Olá, pessoas bem-nutridas! Vamos para mais uma entrevista com uma bem-nutrida que está no método Você no Controle. Para você que está chegando por aqui, não está sabendo o que está acontecendo, essa é uma sequência de lives onde eu entrevisto as alunas do método Você no Controle, onde elas disponibilizam o seu tempo, tempo é vida, elas vêm aqui contar a história delas, separam um tempo para poder expor o que causou o quadro de síndrome fúngica e conta uma história para poder impulsionar você que talvez esteja precisando aí de uma palavra, de um suporte, de um apoio para começar ou continuar o seu tratamento. Então sejam bem-vindos novamente. Estou falando novamente porque eu acabei de fazer uma live com a Luciara e já está no feed. Depois, se você quiser voltar lá e assistir a live com a Luciara, foi fantástica. Cada história tem um significado, uma conexão diferente, conexão com outras pessoas, com momentos, o tempo que a pessoa levou para poder despertar. Então vale muito a pena assistir, tá? Depois você volta lá no feed, entra para ver a história da Luciara, tá bem? E agora eu vou falar com a Janaína. Deixa eu esperar ela entrar aqui. E pela manhã, pessoas bem-nutridas, eu sigo fazendo uma sequência de consulta live onde você tira suas dúvidas em relação a sinais e sintomas. No evento que acontece dia 18, a gente vai se aprofundar dentro ali do evento com os testes, aplicando todo o passo a passo para diagnóstico nutricional, tá? Não é diagnóstico médico, são coisas diferentes. Então, o diagnóstico nutricional é comigo. Então, você vai acompanhar ali no evento. E aí, depois do evento, você vai receber uma série de materiais meus para você entender o que está acontecendo aí do outro lado, tá bem? Então vamos lá. Janaína, se você estiver aqui, me manda um oi nos comentários, tá bem? Para eu poder te adicionar. Aqui é maravilhosa, live bem nutrida. Ai, eu adoro quando vocês colocam. 10 adora, né? Oi, Janaína, maravilhosa, obrigada, viu, Janaína, pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com você, né? E com um pouquinho com as pessoas que estão ouvindo a sua live agora. Ai, muito obrigada. E olha, cada foto que você posta, sua, da sua família, que carinho você tem pela comida, pelo momento da alimentação. Ai, que maravilhoso ver o seu dia a dia, viu, ali pelas fotos. E muito obrigada mais uma vez por topar, por entrar aqui ao vivo, separar o seu tempo para poder contar a sua história. Eu acho que é muito bacana o ambiente, né, do clube, das bem-nutridas, porque a gente tem essa oportunidade de reativar alguns gostos, né? Então, o gosto pela fotografia, pela alimentação, de fazer cada dia ali uma festa e cuidar dessa estética também, né? Porque a gente começa a se alimentar pelos olhos, né? Então, é, eu acho bem bacana esse movimento que tem lá dentro do clube. Ah, maravilha, não adoro acompanhar as fotos de todas. E Janaína, conta para o pessoal de onde você fala. Eu também não sei qual estado você está. Eu sou do estado de São Paulo, interior, né, do estado de São Paulo, Jundiaí. Não sei se você conhece, terrinha da Conheço. uva. Conheço, delícia, aí é bem tranquilo, gostoso, né? Sim, nascida e criada em Jundiaí, né? Então, nunca saí daqui. Fica aí no meio entre São Paulo e Campinas. Então, é uma rota de fácil acesso aí para É. muita gente que procura uma qualidade de vida, né? Procura uma cidade um pouquinho mais calma, interior. Então, Combina muito com você, o seu flow, você falando assim, ó, é a sua energia mesmo. Bom, Janaína, vamos começar. Fica à vontade, sinta-se como se a gente estivesse na sala da sua casa, você me convidando aí para tomar um chá, um café, comer seus pratos maravilhosos. E me conte um resumo da sua história, como tudo começou, ou qual foi a parte aí que você começou a se incomodar, que você percebeu que precisava de ajuda, como você identificou os sinais e sintomas. minha história é um pouco longa, né? Mas eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Acho que no meio dessa pandemia, muita coisa revolucionou a nossa vida, né? Então, a gente repensar ali quais são os nossos valores, é,
quais são as questões que a gente vai realmente potencializar e aquilo que a gente vai deixar para trás na nossa vida, né? E no ano passado eu estava num ritmo muito intenso de trabalho, é, e coisas que normalmente não me incomodavam começaram a incomodar. Por exemplo, uma micose no meio do dedo dos pés, né? Então eu já tinha essa micose há bastante tempo. E aí eu comecei a prestar um pouquinho de atenção nela, porque eu tive um caso de desidrose, que eu não sabia que era esse o nome, na sola dos dois pés. Eles chegaram a ficar bem pipocados, cheio de bolha. Era uma coisa assim aterrorizante, porque coçava muito, né? Descamava e ninguém sabia o que que era, né? Então eu só sabia que eu estava tomada ali por uma situação é, incontrolável, né? E aí, assim, eu fui tendo várias questões de saúde, várias complicações de saúde. Isso começou em abril do ano passado, né? Aí dessa lesão na sola do pé, né? A desidrose, na realidade, né? Que eu fui descobrir com você, com o seu caso, você apresentando, que eu descobri que tinha esse nome, porque ninguém nunca tinha me falado sobre isso. Eu comecei a ter umas lesões na virilha, coisas que, assim, igual a micose na unha, no meio do vão dos pés, né? Que fica ali, é uma coisa pequena, não te incomoda, o negócio começou a aumentar. Então, eu tive alteração de insulina, né? Me descobri intolerante à lactose, ao glúten. E eu sou uma pessoa muito alérgica, então tenho várias alergias a questões alimentares, né? E no final do ano, quando eu fiz ali a minha virada de chave, de falar assim, eu vou diminuir o ritmo, né? Vou mudar esses aspectos aqui da minha vida. Eu tive uma explosão no corpo, de alergia e de infecção fúngica, que eu também não sabia que era esse o nome. Então, aquela lesão que estava ali na virilha, né, que começou a aumentar um pouquinho em novembro, ela tomou a parte interna da minha perna, da coxa, a lateral das nádegas, e a minha perna ficou tomada de lesões e ficou em carne viva. Então, eu comecei em janeiro, né, com muita dor, em carne viva, sem conseguir encontrar um profissional, né, rapidamente para poder fazer ali um diagnóstico do que eu tinha. E ainda quando eu consegui, eu tive um momento muito infeliz, né, um encontro muito infeliz. Eu já estava bem. Era um momento muito delicado da minha vida, né, com partes ali sensíveis até para serem expostas. E eu fui num profissional, não gostei, procurei uma segunda, que pediu para fazer ali a cultura, né? Fazer os exames de cultura laboratorial. E ela já me medicou, logo de cara, né? O uso tópico, na realidade, mas sensibilizou ainda mais a pele. Então eu fui ficando muito debilitada, né? Com tudo isso. Sem energia, sem vontade de fazer as coisas. A sensação que eu tinha é que parecia que eu não cabia dentro do meu próprio corpo, né? Foi uma situação assim, de janeiro foi um mês terrível para mim. Então eu já estava num movimento de atividade física por conta da alteração de insulina, né? Ganho de peso, todas essas complicações. Então eu tive que ir parando, né? E eu fui ficando mais recolhida nesse processo. E então isso foi em janeiro. Eu fiz a coleta, né, dos exames ali em fevereiro. E em março ele ficou pronto, né? Mas eu já estava decidida a não fazer nenhum tratamento alopático, né? Eu sempre busco ali questões mais integrativas, né? Às vezes até alternativas, medicina mais alternativa, né? Uma medicina chinesa. A base da alimentação sempre foi muito forte para mim. Então, em 2017 eu tive também uma questão bem séria de saúde e com o apoio de uma nutricionista, né? Mas eu fiz ali um trabalho bem restritivo, né? De tirar mesmo vários alimentos, eu consegui recuperar. Então, eu já estava bem decidida a ir por esse caminho. E foi no comecinho de março que eu estava à noite, né? Fuçando ali no Facebook, Instagram, que eu nem mexo muito bem no Instagram, mas zapeando, né?
E de repente eu entrei em contato com o seu conteúdo. Você estava falando ali sobre alguns sinais e sintomas, né? E eu comecei a ouvir aquele negócio assim, né? Falei assim, fez sentido para mim. Então, assim, o meu primeiro contato com você foi numa dessas noites, para lá das 10 horas da noite, né? No momento que eu estava ali com muita dor, porque eu não conseguia, às vezes, nem colocar roupa, né? Tudo que encostava ali na perna, na virilha, nas nádegas, tudo incomodava muito, né? Queimava, porque a pele estava mesmo em carne viva, assim, as fotos são terríveis. É, e aí eu entrei em contato com o seu conteúdo e eu comecei a ouvir na parte da manhã as lives que você fazia, e depois eu descobri que tinha bastante conteúdo ali, eu comecei a fuçar, né? E comecei a conversar assim com meu marido. Eu falei assim, nossa, é engraçado porque tudo aquilo que eu já estudei, né? Eu gosto muito de alimentação, então eu sou vegetariana, né, há mais de 20 anos, acho que essa é uma informação importante. Então, assim, eu sempre comprei muitos livros relacionados à alimentação, né? Então, eu sempre gostei de estudar um pouquinho mais sobre o assunto. E todas as condutas dos profissionais que trabalham com uma linha mais integrativa, que já cuidaram de mim, né? E eu tinha me esquecido por conta da minha rotina mais doida, enlouquecida, começou a fazer sentido. Aí eu falava assim, nossa, Rafael, que é o meu marido, falava assim, olha, isso que a Sheila tá falando, tal profissional já falou isso pra mim. A gente já teve esse tipo de conduta. Tudo que ela tá falando tem sentido, tem um princípio por trás, né? E eu tô achando que eu tenho esse negócio da síndrome fúngica, que eu não conhecia, não fazia a mínima ideia que tinha esse nome, né? Ainda não tinha pego os meus exames também, então não tive o contato ali para saber qual era o nome do fungo, mas também nem importava mais naquele momento, né? Mas como eu tinha ali vários sinais e sintomas, né? Eu falei assim, tudo isso que ela tá falando faz muito sentido. Então, eu vou fazer essa correção novamente, porque eu já tinha passado por esse processo, né? Pela alimentação. Então, foi aí que começou um pouquinho a minha história. Eu tentei resumir um pouquinho para você. Não, maravilhosa. Eu consegui me conectar durante toda a sua fala, fez total sentido, porque se a gente não entende, né, qual foi o despertar, as primeiras dores, a busca, e o fato também de você ser interessada, porque tem muitas pessoas que às vezes falam assim, ah, mas eu já sou saudável, até o caso da Luciara, que eu fiz a entrevista anterior, ela falou assim, mas eu já era saudável, já achava que fazia tudo certo, mas por que que eu estava com um quadro instalado? Por que eu desenvolvi esse problema, né? Então, para ter esse despertar de entender que a fase de vida está incompatível com aquela alimentação atual, demora, leva-se ali um tempo, né? Então, você ficou ali em contato com o conteúdo. Você lembra quanto tempo você ficou assistindo os meus conteúdos, Janaína? Foi assim no decorrer do mês de março, né? Eu entrei em contato bem no início de março. Ali no meio, acho que por volta do dia 18, você já tinha disponibilizado ali os testes, né? Teste de desbiose, o rastreamento metabólico, eu fui fazendo, né? Toda essa parte e fui fuçando todo o seu conteúdo pelo Instagram, né? Então, eu colocava ali na cozinha que eu estava preparando alguma coisa e ia ouvindo, ia vendo as fotos, ia vendo assim os conteúdos que estavam ali, né? É, então, foi mais ou menos esse percurso, porque eu comecei, na realidade, no método no dia 1º de abril. Não é o dia da mentira, tá? O dia da virada assim, foi o dia que eu iniciei realmente ali com o passo a passo dentro do método. Mas dentro desse um mês, né, tudo aquilo que eu consegui captar também de informação pelo seu material, eu já fui fazendo algumas mudanças, né, no meu dia a dia, e aí também fui colhendo ali alguns frutos. Então, isso eu falei assim, nossa, eu preciso entender qual é esse passo a passo, como que, o que que traz o método, né, para que eu possa me recuperar, me ver livre aí de toda essa situação que eu estou, né? E aí, e aí de abril, maio, junho, estamos em julho. Como que foram aí esses meses, essa virada de chave? Como que você
Tá se sentindo? Hoje eu resolvi pegar o meu material e dar uma olhada, né? Fazer novamente o meu teste, né? O rastreamento metabólico. Porque eu faço isso na realidade mensalmente. Eu sento, trouxe até aqui meu caderninho, né? O recurso que eu utilizo é uma agenda que eu vou anotando, meu diário de bordo, né? Todo o meu processo, as anotações ali das informações sobre o curso. Então, eu resolvi dar uma olhada de como eu estava, né? Porque outras coisas, outras situações vão acontecendo, né? No meio do caminho. E aí, às vezes você fala assim, nossa, eu acho que eu ainda tenho muito que melhorar, né? E para minha surpresa, até falei pro meu marido, na hora que ele chegou, eu falei assim, nossa, Rafa, é, eu achava que eu tinha muita coisa para melhorar. Tenho, e tenho. Mas o meu teste ele baixou bastante, né? Tirando as questões ali de hereditárias, né? E autoimune que eu também tenho, que aumenta bastante ali o rastreamento. O meu estava em 150, né? Então o grau de inflamação ali gigantesco. É, tirando esses aspectos, eu estava ali no rastreamento em 50, né? Então tinha várias questões ali para poder trabalhar e desenvolver. E aí, fazendo hoje a avaliação, reduziu para metade. Então, chegou em 19, na realidade, chegou ali na metade, no menos da metade, né? Então, foi uma questão, assim, de uma felicidade muito grande. Apesar de eu sempre falar, assim, né, como eu tenho essa questão ainda da lesão, né, dessa infecção fúngica, que foi o mais avassalador na minha vida, né, que já regrediu muito. Então, assim, de abril para cá, a lesão sobrou um pouquinho na virilha, né? Ainda um esbranquiçado, mas é um esbranquiçado que não me traz coceira, né? Que não tem mais descamação, né? E não me causa nenhum tipo de incômodo. Seria aquele estado da micose que estava ali no dedo do pé, sabe? Que a gente não tem tanta atenção. Então seria isso para mim nesse momento, né? Porque as lesões que eu tinha mais agudas, todas elas desapareceram. Então, e o caso de desidrose também na sola do pé, né, que eu tinha que pedir pro marido coçar, às vezes coçar com pente, gente, porque eu falo, é avassalador, é uma situação assim que te traz um constrangimento muito grande, né, porque sorte que eu tenho um super parceiro, né, mas eu me sentia constrangida, eu me sentia envergonhada, e aí eu fui me sentindo debilitada com tudo isso. Então, assim, essa parte da sola do pé da desidrose, então isso eu estou livre. Tem uma manchinha escura bem leve, né? Ainda na sola do pé, mas essa parte eu já venci, né? Então, é uma coisa assim que não me incomoda mais. E um segundo aspecto, um terceiro aspecto, né? Que eu tenho bastante acne, né? Minha pele é bem manchadinha, mas acabou explodindo bastante a acne nesse processo. A acne, vou falar da queda do cabelo também. E agora, sim, é uma situação bem administrada, porque, assim, apareceu mas não apareceu mais inflamada, né? Não é aquela coisa dolorida. É uma questão que eu consigo observar, de repente, qual foi o meu gatilho, né, dentro desse processo, qual foi o alimento, de repente, que eu comi, que eu entrei em contato, que pode ter sensibilizado um pouquinho mais a pele, né? Porque o método traz muitas informações de autocuidado que vai além da alimentação, né? A gente não está falando apenas da nutrição física, né? Por meio do alimento, mas a gente faz ali todo um processo de transformação, de nutrição, que é muito mais profundo. Então a gente começa a prestar atenção em tudo aquilo que a gente entra em contato. Então eu venho fazendo pequenas mudanças, né? De abril para cá. Então, desde aquilo que eu entrei em contato com os meus produtos de limpeza, os meus produtos de higiene, né? Aquilo que eu coloco no meu corpo externamente, internamente, né? Mas também pensando ali em relação às informações, em relação também às relações, né? Então, tudo isso vem sendo um processo muito intenso de autoconhecimento, né? E eu estou muito feliz por estar passando aí por esse processo. A pequenina está lá no quarto assistindo a live,
né? Mas eu tenho uma filha de 7 anos que vive intensamente todo esse processo, né? Então, isso é um ganho, assim, muito grande. E o último Então, aspecto, né, que seria o quarto que eu tinha falado para você, da acne, eu tive muita queda de cabelo, né? Então, eu venho tendo muita queda de cabelo desde o ano passado, né? Também não entendia que poderia ter uma relação com a síndrome fúngica. E tem, né? Então, agora, né, seguindo ali o passo a passo, fazendo toda essa parte de nutrição, porque eu entendi que o meu corpo é, precisava ser nutrido, ele estava desnutrido, né? Por mais que eu seja vegetariana há 20 anos, que eu goste de alimentação, né? Todo mundo achava muito estranho, falava assim, nossa, você tem uma alimentação assim perfeita, né? Eu levava as marmitinhas no trabalho, as meninas ficavam assim encantadas. Como que você tem todas essas questões de saúde, né? Então, todo mundo ficava assim. E sim, por mais que tivesse ali uma alimentação muito perfeita, eu fui entendendo também quais eram os meus erros, né? Em relação às minhas escolhas, né? Em relação aos meus procedimentos, é, em relação à frequência e repetição também, né? Aquilo que eu estava entrando muito em contato, estava ali sensibilizando o meu organismo. Então, é, eu acabei tendo muita queda de cabelo e fui entender também que fazia parte aí da síndrome fúngica. E eu venho registrando todo esse processo, né? Então eu tenho um caderno aqui, eu fiz um grupo no WhatsApp comigo mesmo, que é o meu diário, que eu gravo a mensagem, coloco as minhas fotos, né? E até o marido ficou bravo um dia, né? Falei assim, deixa meu cabelo aí. O cabelo que tinha acabado de lavar e tinha saído no pente, né? Porque eu preciso entender se está funcionando, se está diminuindo, porque era tanto cabelo, tanto que saía, né? Que eu tinha vontade de chorar cada vez que saía do chuveiro. E eu fui registrando também esse processo. Então, assim, agora eu vejo que eu estou aí no processo de recuperação do meu organismo, né? De fortalecimento. É, e a queda também já diminuiu. Então, é isso que eu estou. Acho que das grandes transformações, né? Eu acho que é esse processo que, se a gente não para rever, às vezes a gente acha que não, ainda falta muito, né? Faltar, mas quando esses meses. não, que super uau, como disse a Luciara, que história super uau. Tenho certeza que a sua filha tem muito orgulho de você, de tudo que você faz, sua família, por você, primeiramente. Tá me escutando bem ou tá travando para você? Travou só a Tá? última palavra. Tenho certeza que sua filha tem muito orgulho. Ela com certeza se inspira muito em você, vai continuar se inspirando. E sobre o seu relato, eu sei muito bem o que é a dor da desidrose, assim como eu me identifico com as mulheres contando das dores da candidíase, das micoses, enfim, porque também passei por isso. E realmente é uma dor insuportável. E que quando a gente vence, supera e vê o negócio indo embora, é para celebrar mesmo, para festejar e agradecer o poder do alimento em nossas vidas, né, Janaína? Exatamente. Né? Só tenho, assim, muito que agradecer. Eu sabia que era possível, né? Eu sempre tive certeza, já tinha passado por um outro momento, né, na história da minha vida, curando pela alimentação, né, e não pela medicação. Então, você até falava, né, durante as lives, né, se você não tiver fé, vai com a minha, né? E eu falo para as pessoas, né, podem ir com a fé em relação ao alimento, que ele tem sim todo o seu poder de cura, de restauração, e basta a gente acreditar. Então, a todo momento, eu fico vislumbrando realmente, mentalizando a minha cura, né? É, da forma como eu disse para você, tem outras questões ainda que eu quero batalhar ali dentro do método, que eu preciso conquistar, né? Mas eu só fui entender que eu não conseguia avançar naquilo que eu tinha como intenção, como eu tinha como esforço, porque eu tinha uma síndrome fúngica ali bloqueando todo esse processo, né? Então, esse entendimento para mim fez toda a diferença, né?
Desde o nascimento da Clara, que ela tem 7 anos, eu venho lutando muito com a questão do sobrepeso, né? E aí faz de tudo, perde um pouquinho, de repente o metabolismo trava, né? E nada faz ali a balança baixar, né? O peso diminuir, as medidas e aquela gordura ali na região, né? Abdominal. Então, assim, eu sei que eu tô ali com uma questão do fígado sobrecarregado, né? É, que não vai fazer com que eu perca o meu peso, né? Que eu conquiste essa fase enquanto eu não me ver livre dessa síndrome fúngica. Porque o meu organismo está gastando muita energia para essa cura, né? Para que esse caso ele possa entrar em remissão. Então, assim, isso foi importantíssimo para mim, né? Para minha autoestima, né? Para que eu possa ter força, né? Para ir conquistando tudo aquilo que eu preciso conquistar e não desanimar, porque a gente lida muito com os preconceitos, né? Da sociedade, das pessoas que estão ali ao nosso redor. E se a gente não trabalha ali a nossa cabeça, a nossa mente, né, junta com os desequilíbrios, né, que a síndrome fúngica também causa, então é muito fácil a gente desmoronar. Então, vem sendo muito importante todo esse processo de autoconhecimento, de reflexão diária, né, de contato com as meninas. Acho que elas nem sabiam, né, que o meu caso não era candidíase ali no grupo, porque eu nunca tinha colocado. Eu vejo que elas têm muito caso de candidíase e elas contam muito as suas dores, né? E eu nunca tinha feito um relato ali para elas. Mas é importante a gente ir ouvindo, né, as batalhas do outro, né? A gente vai estabelecendo uma relação empática com o outro e com a gente mesmo, né? De se auto-perdoar em relação a muita coisa, né? E, e se fortalecer para aquilo que a gente precisa enfrentar, né? Principalmente aí que a gente está nesse contexto mais pandêmico, né? De reclusão. Então são tantas coisas aí para poder lidar. E assim, eu tenho muito que agradecer você, né, Sheila, pelo trabalho que você desenvolve, né? Pela missão que você tem, pelos profissionais também que você traz ali de apoio. E quando a gente vai ouvindo, né? É importante a gente ouvir mais do que uma vez, né? Eu venho fazendo muito esse exercício de voltar ali em conteúdo, porque assim, cada um tá numa fase, num momento da sua vida, né? E às vezes a gente não se atenta àquela pitadinha, aquela informação, a ficha vai cair de repente daqui alguns meses, anos, sei lá quando for, né? E eu tenho a questão da fibromialgia já há anos e também tenho a síndrome do ovário policístico junto com tudo isso, né? E um problema na coagulação de sangue, chama-se fator Van Willebrand. Então, assim, eu tenho esses três conjuntos aí para eu poder entender, né? Administrar, para poder fazer as manobras mais apropriadas. Então, agora que eu estou me curando, né? Meu caso está entrando em remissão das dores maiores, né? Eu vejo que agora esse conteúdo vem fazendo sentido. E são coisas que eu venho buscando cada vez mais, né? Ouvir para poder entender, para poder conversar com um profissional, né? Que eu amo, meu médico, e fazer a escolha mais assertiva para esse momento de vida que eu estou, né? Então, por isso que eu falo que esse trabalho da terapia nutricional, ele vai muito além do que o alimento. Então, é só gratidão mesmo. Não, Janaína, o mérito é todo seu. Claro, eu guio, mas quem aplica são você de forma muito sábia. Você fez e agora você está sabendo exatamente separar o momento de evoluir, de passar para o próximo nível e qual é agora, onde vai entrar. Tá com delay o meu áudio, não tá? Um pouquinho. Eu tô vendo, acho que é porque deu problema no meu fone e aí ficou travado aqui na live. Então, tudo que você falou faz muito sentido. Certeza que muitas pessoas que estão se, estão se conectando e a sua família, com certeza, ela tem orgulho da mulher incrível
eu nas suas palavras. Outro instinto, a energia. Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho o seu áudio, né? Acho que eu não consegui ouvir. Deixa eu tentar botar aqui para ver se... Botar dentro da caixinha para ver se volta. Aqui. Vamos ver se melhorou. Não, né? Continua. Melhorou um pouquinho, mas ainda com atraso. Tá com atraso. Eu tô vendo que eu tô delay. A Janaína, eu digo que eu sinto daqui toda vez que você posta, que você compartilha os seus pratos, você coloca um poema, uma mensagem, eu sinto daqui a sua energia, a sua vibração e esse olhar que você teve aí, realmente para a cura, a busca da cura, ela é muito única, cada pessoa. Ela olha com o corpo, o alimento, a doença. Eu acho que todos nós passamos por algum momento da nossa dor, mas você já está numa outra fase e o mérito é todo seu aí, toda essa colheita. Você passa isso pra gente, né? Que a gente precisa estar no controle. E eu falei, eu vou assumir o controle da cura, né? De tudo, dessas dores. E acho que a gente precisa trazer isso para nossa vida, né? Assumir realmente o controle de todas as situações, todas as esferas que envolvem a nossa vida. Então, isso nos fortalece. É olhar assim para a dificuldade não como algo difícil, né? Mas é o que eu venho fazendo sempre, olhando como uma oportunidade de aprendizado. Então, assim, o que eu preciso aprender com cada momento, né? Às vezes a gente precisa de recolhimento. Então, assim, dentro mesmo desses meses, né, de abril para cá, eu precisei me recolher um momento porque eu não tinha energia, né? Eu preciso ali aliar um pouquinho da atividade física, eu não consegui fazer durante um mês, né? Mas assim, eu fui trabalhando isso dentro de mim, fui fortalecendo, né? Até chegar agora no momento que eu fui trazendo algumas paixões, né? A gente vai também se desafiando nesse processo. Então a pequenina queria aprender a andar de patins, eu fui comprar um patins para ela, comprei para mim também, porque sempre tive vontade, né? Comecei a sair um pouquinho mais nos parques para poder tomar ali um pouquinho de sol, de vitamina D, porque tudo isso vai ajudar ali no meu processo de cura. Então a gente precisa ter esse movimento. Eu respeitei o meu recolhimento, eu fui fortalecendo a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para que eu pudesse chegar nesse momento. Então, fácil, né? Não, uma oportunidade de aprendizado, né? Não posso usar a palavra difícil. Fácil, às vezes não é, porque cada um está no seu momento, né? Mas o que eu precisava aprender com o recolhimento, com o movimento, com tudo isso. Então, assim, ter esse tipo de mentalidade, de objetivo é o que eu tenho, que eu traço aí para minha vida, né? E então, assim, a gente vai assumindo realmente o controle de de todo esse belo caminho. Eu sempre falo, né? A caminhada ela pode ser longa, mas eu sei que o meu destino ele é certeiro, né? Não importa o quanto eu tiver que caminhar, eu sei que eu vou chegar lá. Então, Que maravilha, Janaína. Muito, muito obrigada pelo seu relato, pelo seu tempo, né, que tem pela sua você proporcionar aqui uma parte da história. Um beijo para a filha que está nos assistindo. tá, claro, ela tá lá no quarto assistindo. Clara, sua mãe é maravilhosa. Muito honrada de tê-la aqui no Método e muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E seguimos juntas no clube, na plataforma. E muito obrigada pelo seu relato, viu? De coração. Eu que agradeço, espero, né, poder ter inspirado ali algumas pessoas que estão também nesse momento de dor. É, eu falo assim, a gente precisa assumir o controle e também a gente vai aprendendo aonde a gente vai colocando os nossos valores, né? Por isso que eu falo, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não vou fazer tal tipo de investimento. Acho que o melhor investimento que a gente tem é a gente mesmo, né?
Não está em um produto, não está em nenhum bem material, né? Acho que o bem material que a gente tem é esse corpo, que tem aí, cada um tem a sua missão para estar desenvolvendo, né? Nesse mundo, então a gente precisa estar fortalecendo ele. Então, é, eu falo assim, vem participar também com a gente depois no clube, porque eu acho que é um momento tão bacana, tão gostoso acompanhar também os stories, né? Porque a gente vai também ampliar essa visão em relação às escolhas que a gente faz. Então, é, tem muita coisa para falar. Se deixar, a gente vai até Maravilhoso, a gente meia-noite. vai marcar uma próxima para você ir contando aí a sua outra parte, a sua constante evolução, porque todas nós estamos em constante evolução. Então, sempre a gente vai ter o que compartilhar. Então, a nossa dor trouxe aprendizado, olhar para o passado nos traz aprendizado e poder aproveitar o presente e celebrar. Esse relato aqui é uma celebração e uma vibração de vitória que talvez, né, se você não tivesse ali os números, feito a sua avaliação de novo, você não ia nem ter notado o tanto que você queria que tinha melhorado. Não o tanto, né? E muito bom. Exatamente, né? Então é importante a gente também ir buscando as estratégias que fazem sentido para a gente, né? Não é porque né, eu gosto de fotografar, eu acho que esse momento de fotografar o prato, ele até reativou uma paixão que eu tenho em relação à fotografia. Não tenho muito tempo, então, assim, na realidade, às vezes eu coloco ali o prato num pedacinho do ambiente que tem uma luz e tira a foto e vai, né? Mas no final de semana que eu consigo, às vezes, fazer uma produção um pouquinho melhor. Mas a fotografia, ela tem um significado, né? Ela traz um sentido muito profundo para mim, né? Assim como os instrumentos que eu fui me achando, né? Nesse processo e utilizando ali no meu dia a dia. Então, sentar para rever o meu rastreamento metabólico, né? Porque eu só fazia o registro daquilo que tinha melhorado, né? De como eu estava me sentindo no mês, né? Mas eu não tinha feito ainda essa parte de olhar para o rastreamento. Então foi muito importante para mim, né? Porque quando eu recebi o convite para falar com você, ainda falava assim, nossa, mas eu ainda estou no processo, né? Tenho muita coisa para trabalhar, né? Como ainda não curou totalmente, ainda tem um pouquinho de lesão ali, né? Mas não, a gente realmente precisa parar, olhar e festejar, né? As pequenas vitórias do dia a dia. Então, é, celebrar realmente essas pequenas conquistas e isso vai te dando um ânimo, né? E por mais que a gente tenha ali uma situação, né? Às vezes de regressão, de andar 3 passos para trás, de vir numa situação muito delicada, porque, né? A gente tem ali um organismo vivo trabalhando a todo momento. Então, assim, o registro ajuda a gente a observar quais são os nossos gatilhos. A gente vai aprendendo no percurso, né? É, Mas pode ser que aconteça uma coisa muito delicada, né? O meu cabelo foi uma questão muito delicada para mim. Ainda ali, né? Maio, junho, né? O negócio caindo, caindo, caindo. Mas a gente não pode desanimar. Então, assim, a gente conseguir trazer essa visualização, né? De cura, né? De fortalecimento é muito importante. Então, a gente não pode desistir, né? Deu errado? Vamos lá, vamos rever né? Como foi o meu dia a dia, como foram os dias anteriores, o que pode ter desencadeado essa situação, né? É corrigir e continuar caminhando. Então, a gente tem que ter esse tipo de energia. Não, é celebrar não só no destino, então, e celebrar durante o processo. E essa parte, vou até convidar as bem nutridas de todas as a aplicar teste dentro do domingo. Eu vou chamar todo mundo, todo mundo aos testes. Vamos anotar o resultado, ver como é que tá. Porque a fase do processo, sabe? Quando eu converso no primeiro momento, eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Esse vão fica que você não consegue celebrar tudo aquilo que já me calcular no destino final. Sim, E você fez isso de exatamente. uma forma muito sábia.
Exatamente. É, e é aquela coisa, né? A gente, eu não levei um dia para ficar doente, então eu não vou levar um dia para me recuperar, né? Por isso que eu sempre falo que o caminho ele pode ser longo. Então, assim, entender esse processo, né? Ter essa calma consigo mesmo é extremamente importante. A mudança não vai ser de uma hora para outra, né? Eu estou aí no método desde abril, eu já conquistei muita coisa, tenho muita coisa para conquistar, né? E sempre muito consciente. Então, nada me abala, né? E nada vai me abalar. Então, as pessoas precisam criar essa força, né? Principalmente porque a gente vai estar num processo de nutrição, né? De terapia nutricional. A gente não está ali dependente de um composto químico, né? De uma medicação para isso. Então, acredite, né, no poder do alimento, né? Ele vai ter muita coisa para nos contar. Então, quando a gente vê as fotos dos pratos, né, quando a gente aprende, né, como montar esse prato, o que, que é importante conter nessa alimentação, vai ser o uso que a gente vai fazer no dia a dia, né, daquele alimento, daqui a algumas horas, faz todo sentido, maravilhoso na nossa vida, né? Então, não desanime. Obrigada pelo seu relato. Foi delícia, foi muito bom te escutar, viu? Certeza que vai impulsionar muita gente, né? Porque não só as pessoas que estavam aqui ou que estão depois, é, com certeza se sensibiliza. Uma coisinha da nossa história que toca a história do outro. Da mesma forma que a gente se conecta aí pelas idosos, então conectando e assim a gente vai espalhando a mensagem. Sim, exatamente. Um beijo para Clara, ótima noite para todos. Beijo, Janaína, obrigada. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Boa noite aí para todos. Obrigada, um beijo. Beijo.